Olá, pessoal. Boa noite, ou bom dia, ou boa tarde. Sejam todos bem-vindos ao canal Academia Dynamics. Eu sou o Rodrigo Reis, sou especialista em Dynamics 365 e Power Platform, e hoje o intento desse vídeo é explanarmos um pouco o conceito sobre o BPF, nosso fluxo de processo de negócio. Bem, peço que todos aí se inscrevam no canal, deem um like no vídeo e compartilhem. Tá? Qualquer dúvida, vou deixar o nosso canal aqui embaixo do Telegram. Por favor, entre no nosso canal. A ideia é toda semana postarmos aí conhecimentos, conceitos no mundo do Power Platform e Dynamics 365. E também tem a nossa página. Sigam lá no Instagram e a gente ficará muito feliz aí com a colaboração de vocês, logicamente com o contato de vocês. Vale ressaltar também que vamos abrir aqui algumas vagas de mentorias, tá? Então, quem tiver interesse, é só entrar em contato também pelo WhatsApp ou pelo Instagram. Estaremos disponíveis aí para ajudá-los na melhor maneira possível. Bem, pessoal, voltando ao conteúdo aqui do nosso curso, a ideia é falarmos um pouco sobre o BPF, entrarmos em detalhes, como ele funciona, como ele é configurado e também uma breve navegação. Vale ressaltar que esse vídeo é a parte 1, essa parte mais funcional, onde a gente faz algumas configurações, cria lá um registro dentro da base. Então, a gente consegue navegar sobre a tela com vocês e vamos falar com maiores detalhes sobre o BPF, que é muito famoso aí no nosso mundo corporativo e nas empresas hoje em dia. Mais uma vez, quem está chegando agora ou vai observar esse vídeo depois, bem-vindo ao canal Academia Dynamics e vamos lá. Pessoal, então a ideia aqui, falamos um pouco da visão geral aí, olha, o conceito geral do nosso BPF, nosso fluxo de processos de negócio. Para quem não conhece ele, não conhece, nunca viu o conceito, imagine o seguinte, eu tenho 3 tipos de aplicativos que fazem parte da estrutura do Power Platform. Tem um aplicativo Canvas, que ele é bem conhecido no mercado, porque eu posso conectar várias bases diferentes do Dataverse, ou seja, posso conectar no Excel, posso conectar no SharePoint e montar um aplicativo. Temos o aplicativo Portals, ou Power Pages, um novo nome, um novo aplicativo, até com um novo conceito também, mas ele precisa do Dataverse para funcionar. O Portals, né, ou nosso Power Pages, ele é feito para um público externo dentro da sua corporação, e quem tiver interesse, coloca um comentário aqui embaixo, que vamos criar vídeos com laboratórios usando aí nosso Power Pages. E nosso terceiro aplicativo, que digamos que nesse mundo do Power Platform é o mais antigo, é o aplicativo de Model Drive. O Model Drive ele é bem especial, porque você pode criar as suas tabelas, ele usa o Dataverse, e criar aplicativos personalizados conforme o nicho, o segmento da sua empresa. E também existem aplicativos de prateleiras, como por exemplo, o Dynamics 365 Sales, o Dynamics 365 Customer Service, entre outros. E bem, todos esses aplicativos de Dynamics e até os aplicativos personalizados de Model Drive, você pode trabalhar com o conceito de BPF. Ele não é obrigatório, mas ele é muito utilizado, principalmente em processos de vendas, processos de atendimento ao cliente, empresas que querem automação no seu processo e que querem uma garantia que o seu fluxo de processo funcione de uma maneira correta, sem ninguém pular nenhuma etapa, sem que nenhum campo seja preenchido corretamente. Bem, vamos lá. Uma visão geral, vamos entender um pouquinho como isso pode ser exibido aí para o nosso usuário final. Imagine a seguinte situação, tá? Essa telinha aqui, ela representa um formulário dentro do aplicativo de Model Drive. Bem, lógico, ela tem aqui estágio, steps, mas o que isso quer dizer? Pense na seguinte situação, tá, pessoal? Cada bolinha dessa representa um estágio. E aqui, lógico, na maneira bem nativa, ele está dividido: qualificar, desenvolver, propor e simplesmente fechar. Isso quer dizer o seguinte, que cada estágio desse, eu tenho steps para preenchimento de informações. Ou seja, eu tenho lá o meu primeiro estágio de qualificar. Ali naquele estágio de qualificar, eu teria algumas informações, por exemplo, o nome do cliente, receita do cliente, informações que são pertinentes, digamos, por exemplo, nesse processo de oportunidade de vendas, por exemplo. Legal. A parte 2 aqui, eu tenho o desenvolver. E nesse daqui está bem interessante, porque está, digamos assim, de uma maneira expandida, as informações que fazem parte do desenvolver. Eu tenho aqui o nome do cliente customizado, a solução que foi proposta, e vou marcar essas informações. Assim que essas informações forem preenchidas, eu posso avançar para o próximo estágio.
Ou seja, isso facilita que o usuário final não tenha que acessar aqui o formulário, alterando entre as guias para preencher as informações. Aqui vai estar um guia perfeito, ou seja, um passo a passo de maneira certa e correta do, digamos assim, da ordenação como aquilo tem que ser preenchido. Na etapa de qualificar, digamos que eu tenho um prazo aí de 15 dias. Eu tenho que ter todas aquelas informações preenchidas. Na etapa de desenvolver, eu tenho mais 5 informações, mais 4 informações para preencher, e assim vai indo. Isso é um fluxo que a gente configura diretamente no aplicativo. Isso é importante porque ele pode ser gatilhos para acionarmos aí um portamento por trás dos bastidores, para acionamento de uma regra de negócio, para acionamento até de um plugin, até de script em tela. Então, é muito interessante a utilização do nosso BPF. Também é importante ressaltar que ele é utilizado tanto em tabelas nativas da aplicação, como também tabelas personalizadas. Isso quer dizer o seguinte, por exemplo, na hora que eu instalo aí no meu ambiente o Dataverse, tá? Ele vai vir com as tabelas padrões, por exemplo, conta, contato, usuário, equipe, atividades, são tabelas padrões que vêm, já estão lá no Dataverse. Entretanto, lá, quando você instala, por exemplo, instalei o Dynamics 365 no meu ambiente, ele já vem com o Dataverse, e lá no banco de dados dele, ele vai ter o componente do BPF, das suas automações, só que ele vai ter um fluxo, alguns fluxos de BPF padrões configurados que você pode habilitar ou não habilitar. Ele vai ter steps que você pode aproveitar, que é ativado por padrão. Ah, Rodrigo, aqui na minha empresa não faz sentido, ele já tem um fluxo de venda. Tudo bem, você pode apenas inativá-lo e criar novos. Lógico que existem algumas limitações, se caso você inativou, existe algum registro com aquele cadastro do BPF, pode ser que ele pare de funcionar. Né? No próximo, ele vai abrir com a tela com o histórico antigo do BPF. Porque o BPF, por trás dos bastidores, a gente vai entrar em detalhes aí na parte técnica, digamos assim, no nosso vídeo 2, ele é uma tabela por trás dos bastidores. Então, tem muita coisa que pode ser feita, tá? Mas, voltando aqui ao nosso escopo inicial, aqui são alguns exemplos de tabelas que você pode ativar o BPF e também, se você criar uma nova tabela, digamos, vou criar uma tabela chamada aluno, vou criar uma tabela chamada escola, vou criar uma tabela de produto customizado, todas essas tabelas você pode adicionar o seu BPF. Aqui tem apenas um print da tela do modelo até antigo, onde era ativado, se você quer ou não permitir que o BPF funcione em uma determinada tabela, por exemplo. Bem, aqui existem algumas limitações no nosso BPF. Por exemplo, eu posso seguir apenas até 30 estágios, ou seja, essas bolinhas aqui, elas podem ter apenas 30, tá, na sequência. E repare que também, se você tem um cadastro com 30 estágios, é muita coisa. Então, isso a gente tem que levar muito em conta se vale a pena você ter tanto estágio num cadastro, uma informação. Lógico, a gente entende, existem empresas que têm muitos departamentos, várias atuações, e pode ser que faça sentido, mas mesmo assim é um número bem considerável. Também vale a pena ressaltar que esses steps também existe uma limitação de 30, você não pode passar dessa quantidade. Bem, lógico, apenas uma introdução para a gente entender as limitações aí do nosso mundo do BPF e também como ele pode ser utilizado no dia a dia dentro das empresas e dentro das corporações. Mostrando um pouquinho na prática para a gente entender aqui o nosso BPF, olha só que legal. Aqui é apenas um ambiente de demonstração, é um ambiente apenas de teste, só para eu mostrar alguns cenários de como a gente pode trabalhar com o BPF. Mostrando ele na prática. Se eu vim aqui e fazer um novo cadastro, olha que interessante. Ah, legal. Um ponto interessante, esse aqui é um aplicativo de Model Drive, ou seja, um aplicativo baseado em modelo. Ele segue o mesmo modelo que é usado nos aplicativos de Dynamics 365 Custom Engage. Vale ressaltar que eu tenho dois tipos de Dynamics 365. Eu tenho aqui o Custom Engage mesmo, que ele é de relacionamento, ele foi criado com o conceito de relacionamento com o cliente, e eu tenho o outro Dynamics 365 de F&O, que tem finanças, operações, supply chain, que é diferente desse. O nosso foco neste vídeo aqui, ele está voltado para o nosso aplicativo de Custom Engage e também para os aplicativos de Model Drive, tá? Legal. Esse daqui é um aplicativo de Model Drive, ele tem o mesmo conceito aqui do Dynamics 365, ou seja, a criação de campos, a adição de um BPF é a mesma coisa. Vale ressaltar que se caso você aprender a customizar
o Power Platform, criar aplicativo, criar tabela, trabalhar até mais avançado, criando scripts, regras de negócio, plugins, você automaticamente virou um customizador também de Dynamics 365 Custom Engage. Bem, olha só que legal. Aqui eu deixei apenas um exemplo, tá, de um PPF. Tá? Eu adicionei nesse aplicativo, apenas para a nossa demonstração, a tabela de conta. E aqui eu tenho alguns estágios. Olha só, eu tenho aqui o cadastro, onde eu coloquei o nome da conta, aqui o contato primário, algumas informações de captação, o CNPJ, KNAI. Repare que são campos customizados. Ou seja, se você implantar hoje na sua empresa, no ambiente de demonstração seu, a tabela de conta e for usar, você vai perceber que não existe um campo chamado CNPJ e um campo também chamado KNAI. Aqui eu tenho outro campo de CEP, de rua e a finalização do cadastro. Bacana, vou fazer apenas um pequeno cadastro, tá? Bem simples, vou colocar aqui algumas informações. Olha que legal, vou colocar aqui, por exemplo, a Academia Dynamics. Vou colocar um telefone qualquer, tá? 33445566. Vou colocar o nosso site aqui, por exemplo, www.academiadynamics.com.br, nosso e-mail, contato, @academiadynamics.com.br. Legal, vou colocar um CNPJ qualquer, tá? Legal. Então, dentro disso, eu posso vir aqui e dar um salvar. Poxa, Rodrigo, mas aqui o nome já está preenchido. Sim, repare que quando eu preenchi aqui no meu formulário, automaticamente esse nome foi preenchido aqui no meu VPF. Tá legal, se eu preenchesse diretamente aqui, ele seria atualizado na parte de baixo. Bacana, eu vou dar um salvar. O cadastro ele foi confirmado aí no nosso banco de dados. Eu tenho apenas um pequeno cadastro de um registro diretamente na minha base, pensando aqui no meu aplicativo. E aqui o BPF eu posso andar. Poxa, quer contato primário? Eu posso vir aqui e criar um novo contato. Por exemplo, vou colocar aqui um contato de Rodrigo, colocar meu nome meu, Rodrigo de Jesus. Opa, aqui, ó. Jesus, Reis, tá? Vou colocar aqui. Bem, vou deixar apenas essas informações, vou dar apenas um salvar e fechar. Aí, se eu vim procurar aqui Rodrigo agora, ele já trouxe aqui Rodrigo de Jesus. Ah, um ponto legal, bem interessante. Repare aqui que ficou invertido, tá? Reis, vírgula, Rodrigo. Por que isso acontece? Existe uma configuração lá na parte da administração do Dynamics que você configura e é recomendado que você faça isso assim que você implante aí o seu banco de dados, o seu aplicativo para utilização. Por quê? Na hora que eu faço isso, ele entende, na hora que eu instalo o ambiente, ele entende a configuração americana, ou seja, do inglês. Então, ele coloca sobrenome e nome. Ah, Rodrigo, quero mudar, quero que o padrão seja nome completo, igual no Brasil, né? Nome e sobrenome normal. Lá você consegue alterar essa configuração. Só que os registros que já estavam configurados, ou seja, que foram cadastrados e foi mantido da maneira antiga, você não consegue alterar. Até é possível, se você usar um comando no PowerShell, algumas configurações mais avançadas, você consegue alterar todo o cadastro. Bem, legal, apenas uma curiosidade, tá? No nosso curso avançado, a gente vai entrar em detalhes e fazer até uns laboratórios em cima disso também. Legal, vou aqui botar em próximo. Repare que nosso fluxo ele andou. A informação do CNPJ que estava aqui embaixo já está aqui em cima. Aqui, como não está como obrigatório, tudo bem se eu avançar para o próximo estágio. Se caso quisesse, poderia colocar, por exemplo, segmento, KNAI de tecnologia, o número do KNAI, ou até poderia ser uma tabela relacionada. Quero KNAIs, eu quero apenas selecionar o KNAI desse cliente, então desse cadastro. Bacana. Nesse caso, eu vou dar um próximo aqui também. Aqui tem informação de qual CEP, eu poderia colocar qual que é o CEP. Aqui poderia colocar rua também. E aqui é legal, tá? Depois, na nossa segunda parte, a gente pode colocar uma pequena lógica, que a partir do momento que eu digitar um CEP, um Portomate pode entrar em ação, fazer a consulta do CEP dentro de uma base externa e preencher a rua aqui automaticamente também.
Esse cenário aqui é apenas uma demonstração para vocês entenderem o potencial. E aqui eu tenho um passo a passo. E aqui poderia finalizar. Poxa, qual a descrição? Repare que o campo e-mail que estava preenchido aqui embaixo, ele já trouxe aqui para a parte de cima. E aqui poderia colocar a descrição e concluir esse cadastro. Simples assim. Poxa, legal. Né? Então, eu tenho toda essa parte de automação do meu fluxo de processo. Né? Eu finalizei o cadastro, ele aparece aqui verdinho, como tudo ok. Que bacana, ou seja, tem um cadastro dentro da minha base. Bem, como é que é feita a construção disso? Né? Repara que eu vou ter aqui o aplicativo, eu tenho a visão aqui do cadastro que foi feito há pouco tempo. Bem, a configuração, a criação, ela consiste nessa telinha, onde eu vou configurar cada estágio. E dentro de cada estágio desse, eu vou adicionar as etapas. Tá? Repara que eu tenho aqui as etapas de nome, contato primário, eu tenho as outras etapas, com o CNPJ, KNAI. Então, tudo isso faz parte da estrutura da montagem. Eu vou adicionando aqui cada informação de banco de dados, e lógico, eu tenho uma variedade, eu posso adicionar estágios diferentes, posso adicionar aqui acionamento com Power Automate, posso colocar uma etapa de ação, posso trabalhar um pouquinho com possibilidades, se caso o campo estiver preenchido, ele voltar para a etapa anterior, e tudo isso a gente vai fazer uma composição avançada na criação. Lógico, esse cenário é apenas o mais simples, o mais básico, apenas uma introdução no mundo aí de BPF dentro do aplicativo de Model Drive e também dentro da estrutura aí do Power Platform. Espero, pessoal, que vocês tenham gostado do vídeo. Lembrando que é interessante que vocês se inscrevam no canal, deem um like no vídeo, nos sigam aí nas redes sociais, Instagram, YouTube. Fiquem atentos, fiquem atentos que vamos liberar aí algumas possibilidades de mentoria. O nosso curso estará disponível em breve. Não sei quando você está assistindo esse vídeo, possivelmente já esteja disponível nesse momento, tá? E conte conosco, ok, pessoal? Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.